O encontro MIDE Mulheres na Política teve 3 mesas de debates, além da mesa com convidados que abriram o encontro. A abertura com o tema Eleições 2010, a presença das mulheres, teve a participação da socióloga, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas e diretora do Instituto Patrícia Galvão, Albertina de Oliveira Costa, do demógrafo e professor da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, José Eustáquio Diniz Alves, e da socióloga e coordenadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, Maria Bethânia Ávila. A subrepresentação das mulheres na política foi o enfoque da abertura do encontro. A socióloga Albertina de Oliveira Costa relembrou os dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe da Organização das Nações Unidas, que apontam o Brasil em segundo lugar na paridade econômica entre homens e mulheres, mas em último lugar entre 20 países, quando a análise é a presença das mulheres na política. Segundo Albertina, esse descompasso é visto com perplexidade. A mulher está na força de trabalho, está entrando cada vez mais, as mulheres estão fazendo carreira, estão chegando a postos de comando em empresas e mesmo em profissões tipicamente masculinas, como engenharia e tal. Em relação à política, elas não estão chegando lá. Isso é um descompasso. Agora, qual é o motivo pelo qual as mulheres não estão chegando na política? A dupla, tripla jornada de trabalho, uma vez que as mulheres estão entrando no mercado de trabalho, mas não estão conseguindo dividir as tarefas domésticas com os homens. Com isso, elas têm menos tempo para participar em atividades coletivas, fazer parte de associações, de partido, de sindicato. Outro motivo é a própria estrutura partidária, muito desfavorável às mulheres. O demógrafo e professor da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, José Eustáquio Diniz Alves, apresentou dados que mostram que as mulheres ultrapassaram os homens também como eleitoras. Em 1980, segundo ele, as eleitoras femininas eram minoria. Hoje, a situação se inverteu. Apesar disso, ainda chama a atenção o déficit de gênero na política. De 1995 para cá, o Brasil perdeu espaço para o resto do mundo e até para países menos desenvolvidos economicamente. Você pega países muito mais atrasados economicamente do que o Brasil, né, que estão muito à frente. A Bolívia está na frente, o Peru está na frente, o Paraguai está na frente. Ou seja, nós estamos nos últimos lugares, independente do nível de desenvolvimento, né? E isso tem a ver, ao meu ver, com o tipo de política de cotas que o Brasil adotou, né, e que os outros países adotaram. A política que os outros países adotaram foi muito mais efetiva. E o nosso problema da nossa política de cotas é a forma como ela foi feita e como ela foi interpretada, né, que o pessoal interpretou que reservar 30% não implicava em preencher. E com isso, é o seguinte, sem ter mulheres candidatas, você não vai ter mulheres eleitas. Ou tendo uma parcela muito pequena de candidatos, vai ter uma parcela muito pequena de eleitos, né? Então, a luta toda é que essa política de cotas seja efetiva, que se cumpra pelo menos os 30% e que a gente caminhe para a paridade. Quer dizer, meio a meio, é esse que é o ideal. O demógrafo reforça que mais mulheres como candidatas seria um passo importante, mas que ainda exigiria outras ações. Além das mulheres serem candidatas, elas precisam ter estrutura do partido, ter apoio do partido. As mulheres precisam ser indicadas, por exemplo, para o Ministério, precisam ser indicadas para secretarias municipais, estaduais, para empresas estatais. Então, a gente tem de caminhar nesse sentido. E aí eu acho que o Brasil está muito atrasado e é incompatível, né, o papel que a mulher já tem em termos sociais e econômicos com o papel que ela tem na política. Uma projeção recente feita pelo demógrafo e professor da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, José Eustáquio Diniz Alves, demonstra que se o Brasil seguir a média dos últimos 20 anos da entrada de mulheres no parlamento, cerca de 4 deputadas por eleição, o país só alcançará a paridade entre homens e mulheres na política no ano de 2218. Então é muito, isso é impossível. Você não pode esperar o século 23 para você ter paridade. Hoje, o que se avança no mundo é a paridade. É meio a meio, 50-50. Você não está tirando a soberania do eleitor. Né? O eleitor, ele que vai decidir. Se o eleitor quiser votar só em homem, ele vota só em homem. Se quiser votar só em mulher. Agora, o que a gente tem que garantir é que o eleitor tenha liberdade de escolha. né, e tem a igualdade de gênero na escolha. E ele decide. Se ele quiser votar meio a meio, vota. Se quiser votar só num sexo, ele vota. Né? Mas você tem que dar
igualdade de disputa entre os gêneros, né? Sem isso, a gente nunca pode chegar na paridade. Na opinião da socióloga e coordenadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, Maria Bethânia Ávila, as eleições de 2010 trazem um fato importante, que é o de termos duas candidatas fortes e com história própria. Porém, ao mesmo tempo, se analisarmos a política mais a fundo, vemos partidos com a mesma estrutura. Continuam bastante hierárquicas, desiguais. As mulheres não têm poder nas estruturas dos partidos, continuam estruturas de resquícios patriarcais muito fortes e são minoritárias na postulação das candidaturas a Senado, a Câmara, aos governos de Estado, e não só são minoritárias na postulação, como são a maioria das candidatas realmente não tem por trás de si estruturas, respaldo nem do partido, nem econômica, nem político, no sentido de que vai realmente permitir um processo de candidatura com chances reais de serem eleitas. Evidentemente que a perspectiva e a projeção é um aumento, mas é um aumento ainda muito pequeno, e eu acho que revela justamente a permanência dessa desigualdade, não só na esfera da política, mas em outras esferas da vida social. A socióloga Maria Bethânia Ávila também aproveitou o encontro Mídia e Mulheres na Política para criticar o fato da presença das mulheres no meio político ser visto como excepcionalidade. Porque à medida que é tratado como excepcionalidade, significa que é tratado ainda como alguém fora do lugar, tá certo? Como algo episódico, como algo que não está estruturado e como algo que vai ser tratado a partir de outros critérios também, que não são os critérios gerais. Então, tem que deixar de ser visto como excepcionalidade e ser visto como um processo democrático e de normalidade de uma vida social democrática, né? Como parte de uma história de mudanças, de transformação. Para avançar então na ampliação da representação feminina, Maria Bethânia Ávila argumenta que é preciso mais. Eu acho que os avanços podem ser mais rápidos se a sociedade avançar na transformação das estruturas que permitam lá. Não vai acontecer como mágica, tá? Vai acontecer como luta emancipatória. Já para Albertina de Oliveira Costa, socióloga, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas e diretora do Instituto Patrícia Galvão, mudar essa realidade da subrepresentação feminina na política exige uma mudança de postura. Eu acho que é uma questão de mudança de cultura política. A mudança da cultura política não se obtém só com políticas públicas. Evidentemente, políticas públicas destinadas a uma melhor articulação entre trabalho e família favoreceriam. Políticas de incentivo à participação partidária também favoreceriam. Mas eu penso que é uma questão de realmente mudança de cultura política.